Estamos de volta aqui, então, com nossa conversa com o promotor e professor. Não vamos esquecer que ele também é um professor muito querido pelos alunos, do professor Ivan. Ivan, quando eu te interrompi antes, né, antes do nosso intervalinho, a gente estava falando da profissão de promotor e tudo mais. Ivan, depois de passado no concurso, como é que é esse trabalho de promotor, né? Como é que é esse negócio? Bom, Ribeiro, eu tenho que te dizer o seguinte, né? Na cabeça de alguns, e na minha não era muito diferente, acertei minha vida, né? Passei num concurso na época dos mais concorridos, ainda não é muito diferente hoje. Não Diziam é? até que talvez até era o mais difícil do país, enfim. Bom, Eu agora acho que estou sim. bem, né? Estou tranquilo, vou trabalhar num ritmo beleza, vou ter dinheiro para comprar meu carro, porque até então eu tinha um carro muito simples, um PCL 2 ainda, né? Vou poder viajar, morar bem, etc, né? Mas não é bem assim. É uma profissão que eu adoro. Eu não faria outra coisa, né? Bom, se diga, né? Sou feliz na minha profissão, mas é uma profissão que tem muitos espinhos, né? Se você tiver a consciência do que é o interesse público, né? Da responsabilidade que depositam em você, do que a população espera, né? Para que você dê de retorno, é bastante muita responsabilidade, muita dedicação, muito além do horário de expediente. Eu até hoje raramente não trabalho no final de semana. Tem final de semana que eu passo trabalhando o tempo todo, tem final de semana que eu trabalho ou de manhã ou de tarde, ou só no sábado ou só no domingo, mas não são muitos os finais de semana que eu consigo não fazer. E quando eu não faço, ainda dá uma dorzinha de consciência, porque você sabe que você está entrando a semana já com um bom passivo e que isso é difícil de tirar, né? Ainda mais para quem dá aula, né? Você ainda tem que encontrar o horário para preparar a aula, para dar aula, Ribeiro, é uma delícia, mas o problema, como você sabe, é preparar a aula e corrigir as provas. Mas, enfim, nós estamos falando aqui da minha profissão de promotor e não de Não, professor, né? não. Não, não, mas eu acho que para quem está nos assistindo aqui, né, são opções. Quem já fez o curso de direito, quem está fazendo o curso de direito, ou quem pretende fazer o curso de direito, né, são opções que tem. E essa opção está aqui, viva conosco, né? Ou seja, eu advogado, você promotor e ambos nós, né? Nós ambos, olha que bonito, professores também, né? E como professor, lógico, a gente tem trabalho, né? Muita gente fala, muita gente pergunta para você também, né? Escuta, você também trabalha ou você só é professor? Tem essa também, esse negócio aqui. Mudando um pouquinho de assunto, né? Eu tenho visto você de vez em quando na televisão, né? Que eu almoço com a televisão ligada. Eu sei que eu não faço muito bem, não, mas é um momento Eu também. de assistir o jornal, né? E de vez em quando eu vejo lá o amigo Ivan, né, sendo entrevistado tal por alguma questão referente ao meio ambiente, né? E eu sei que você trabalhou, acho que continua, né, naquela comissão da bacia dos rios, né, Capivari, Jundiaí e Piracicaba, né? Como é que é esse trabalho junto ao meio ambiente? Eu sei que o Ministério Público tem uma ação muito interessante no meio ambiente. Como é que é isso, Ivan? Olha, em primeiro lugar, complementando aquilo que eu havia falado antes, é uma questão de bastante responsabilidade, mas muito prazerosa também, né? Minha vocação, eu falo que eu sou um privilegiado, porque além de ter conseguido galgar a profissão que eu desejava, né, eu ganho para fazer algo que eu acho que é uma das principais funções que a gente pode fazer dentro da, da sociedade, o papel social. Obviamente que todos os ramos da área jurídica prestam bom serviço, o médico, o professor, todos, né? Não estou aqui querendo fazer comparações nesse ponto, longe disso. Mas Certo. a defesa do meio ambiente, né? Você defende a sociedade como um todo, o rico, o pobre, né? Quem
está privilegiado na vida, quem tem saúde até para preservá-la, né? Quem não tem, que precisa de um ambiente sadio para recuperar-se. Então, assim, é um privilégio trabalhar nisso. A água, né? Que, aliás, eu tenho uma ligação muito incrível com a água, esse pano de fundo não é por um acaso, né? Então, defender, né, os nossos rios, né, que é a nossa água bruta, de onde se tira a água, se trata, né, se capta essa água, trata, armazena, distribui para a população, tenha muito a ver com a saúde, né? E é um trabalho extremamente complexo, especialmente aqui nas bacias PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Por quê? Porque nós temos aqui uma governança que a gente chama de interfederativa. Você tem uma parte dos rios, as nascentes do rio Piracicaba em Minas Gerais, né? Por banhar mais de um estado, esse rio é considerado federal, né? E aí a outra parte do PCJ é estadual. Então, nós temos aqui uma linha de 3 comitês de bacias hidrográficas, tá? A porção mineira, a porção federal, a porção estadual. Olha. E gerir isso e trabalhar perante 3 governanças distintas é complicado, né? O comitê de bacias hidrográficas nossos, ele é considerado hoje, se fosse um estado, seria o 3º maior da nação, graças ao PIB e à dimensão, né? Nós temos, estamos rumo a 10 milhões de habitantes nessa área, tá certo? Então, é bastante amplo. Nós temos 79 municípios, não é a minha área de atuação, mas é a da bacia. A bacia, em termos de Ministério Público, a gente dividiu em 3. As cabeceiras do Cantareira, que ainda não tem promotor, e a gente atua lá também, porque lá estão as nascentes, praticamente, né? Nós temos a parte de Campinas, que é a parte central, e a gente está aqui em Piracicaba, eu e a doutora Alexandra Facioli Martins, na foz do Piracicaba já, né? E nós vamos até praticamente o Tietê, né? Até Santa Maria da Serra, depois já vem Barra Bonita, que aí já é o Tietê. Ô, Barra Bonita. E nós já fizemos... Oi? Adoro Barra Bonita. Pois é, então. E aí nós temos toda a poluição que vem de montante, né? Que vem da parte das nascentes do rio, que passa por Campinas, que passa por Atibaia, que passa por Paulínia, e a gente já recebe, já herda um rio muito poluído. A represa de Salto Grande, em Americana, que é uma das minhas atividades, né? Ela enfrenta N problemas, não só aquela camada de algas verdes, né? Plantas aquáticas, mas o grau de toxicidade, né? O sedimento de poluição que está embaixo, enfim, se você soltar toda aquela camada, ela vai causar um estrago enorme para baixo, é uma constante briga com a CPFL, que também herda essa herança, mas por ser um ambiente lêntico é mais complicado. Então, a região é muito industrializada e você tem muito poluente industrial, têxtil. É difícil, é um trabalho bastante de muita articulação política, acima de jurídico. Então, a gente acaba trabalhando muito. Aquela audiência pública ao qual eu me referi no primeiro bloco, ontem, né? Estavam lá vários parlamentares, a cúpula da administração desse comitê, a agência reguladora, que é a fiscal, o consórcio de usuários, e isso na nossa gestão Piracicaba. Mas outras regiões do estado estavam também nessa audiência, né? Então, se você acaba trabalhando com uma instância política, uma instância técnica altamente especializada do ponto de vista, né, da química, da engenharia, e aí você, sendo um profissional do direito, ser obrigado a fazer essa interlocução e aprender um pouquinho, acabar sendo um profissional multidisciplinar. Então, é um trabalho muito prazeroso, mas muito complexo, e cujo resultado não é nosso. Nós temos uma obrigação de meio, né? A sociedade espera que a gente entregue um resultado adequado, mas não necessariamente isso a gente consegue, porque não depende de nós. Quando a gente consegue ainda um acordo, firmar um termo de ajustamento de conduta, que é o denominado TAC, né? Convencendo os atores que eles têm a obrigação, que têm a necessidade. E aí, quando você fala, né, do Ivan na entrevista, não que o Ivan goste de se expor pessoalmente, expor a vida privada, mas é uma forma de você levar à opinião pública a importância daquilo e convencer, né, de alguma forma o administrador, percebendo a repercussão, né, acaba ficando mais predisposto
a adotar as providências cabíveis. Perfeito, Ivan. Eu tenho uma convivência com essas regiões que você mencionou aí, mas eu vou falar depois na próxima, no nosso próximo pedaço de conversa aqui. Mas eu queria também, Ivan, explorar você um pouquinho, porque está acontecendo alguma coisa hoje por uma lei, salvo engano, de 2018, né? Que, que facilitou, eu não conheço bem essa lei, mas essa lei de regularização de terrenos urbanos, né? Então, eu sei que você tem uma ação bastante efetiva nisso daí, né? E eu queria explorar um pouquinho mais esse negócio do REURB, né? Mas vamos fazer essa pausa e a gente volta daqui a pouco, então.